A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos mais um dia reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no livro de 1 Reis, mais especificamente no capítulo de número 9. Então, vamos estudar a palavra do Senhor? Meu querido, no capítulo de número 8, nós estudamos todo o momento especial quando Salomão leva a arca para o templo, quando ele fala ao povo aquele discurso todo especial. Nós vimos a oração de Salomão e percebemos também o momento em que ele abençoou o povo e toda a conclusão da solenidade. O capítulo de número 9, ele tem no seu início justamente a conclusão desse momento do capítulo de número 8. Deus faz uma aliança com Salomão e diz que ouviu a oração e a súplica que foi feita. Diz inclusive que havia santificado o templo que fora edificado para colocar ali o seu nome para todo sempre. Deus ainda, de maneira muito linda, diz que os olhos e o coração dele estariam ali naquele templo todos os dias. E nós também percebemos que Deus afirma a Salomão que se ele andasse em seus caminhos, como fez Davi, de forma íntegra, correta, sincera, fazendo tudo quanto Deus o ordenou e guardando ali os seus mandamentos, os seus estatutos, ele confirmaria o trono de Israel para sempre, a descendência de Davi, como ele tinha dito a Davi. Só que Deus também adverte Salomão, dizendo que caso ele se afastasse dos mandamentos e estatutos que Deus havia prescrito e servisse a outros deuses, então ele eliminaria da terra o povo e ele lançaria para longe da presença dele este templo. E aí ele fala inclusive sobre um momento ali que Israel viria a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Então a gente percebe que depois desse momento tão sublime, Deus adverte Salomão e diz a Salomão todas as coisas que Salomão deveria fazer. E aí a gente continua a narrativa. Quando a gente chega no versículo de número 10, a gente tem uma narrativa muito interessante. A gente percebe que Salomão acaba decepcionando um grande amigo que o ajudou em toda essa empreitada da construção do templo. Nós já estudamos aqui e sabemos que Davi e Hirão de Tiro haviam sido bons amigos. E Davi havia lhe contado sobre seus planos de construir um templo para o Senhor. E a gente sabe que esses planos, Deus não permite que Davi levasse a cabo. E depois da morte de Davi, a gente vê na narrativa bíblica que Salomão torna-se amigo de Hirão e o contrata para ajudar a construir o templo. Isso foi estudado no capítulo de número 5. Hirão, ele enviaria madeira, trabalhadores, se Salomão pagasse a mão de obra e fornecesse alimentos em troca do material. A gente viu ali que foi feito um acordo comercial entre Hirão e Salomão. E Salomão também recrutou homens israelitas para cortar pedras e os estrangeiros que viviam na terra para carregar cargas. Só que, mais à frente, aqui, no capítulo de número 9, a gente vê mais especificamente nos versículos 11 e 14 que Hirão também forneceu a Salomão 120 talentos de ouro, que pesaria hoje cerca de 4,5 toneladas. O rei Salomão tinha pelo menos 3.400 toneladas de ouro à sua disposição antes de começar a construir o templo. E o fato de ter emprestado ouro de Hirão é motivo de surpresa, porque o ouro, a prata e os outros materiais para o templo, que foram inventariados, eram todos consagrados ao Senhor.
de modo que não poderiam ser usados para qualquer outra construção. Então, isso significa que Salomão ele precisou de ouro para o conjunto de construções do palácio, ali que nós estudamos no capítulo de número 7, talvez para os escudos de ouro, de modo que o tomou emprestado de Hirão, dando-lhe 20 cidades como garantia. Essas cidades ficavam em localização conveniente, ali na fronteira da Fenícia com a Galileia. Além do fato de que Salomão não deveria ter sido tão extravagante na construção de seu palácio, como nós estudamos, o palácio de Salomão era infinitamente maior do que o templo que foi consagrado ao Senhor, também não deveria ter entregado 20 cidades simplesmente para pagar suas dívidas, porque a gente sabe que toda a terra pertencia ao Senhor e não poderia ser transferida de dono em caráter permanente, conforme a lei prescrevia. E um dos propósitos, inclusive do ano de jubileu, era garantir que a terra que havia sido vendida voltaria aos proprietários originais para que nenhum clã ou tribo fosse privado de sua herança. Só que Salomão estava começando a se comportar como o seu sogro egípcio, que havia exterminado a população toda de uma cidade cananeia e dado a cidade à sua filha, como presente de casamento. Só que a gente percebe nos versículos que estão elencados no capítulo de número 9 que Hirão ele não gostou das cidades que Salomão lhe deu. Depois de examinar essas cidades, ele as chama de Cabul, que é um termo que tem o som parecido com a palavra hebraica que significa imprestável. Ele não considerou a garantia a altura do investimento que havia feito, mas, ao que parece, toda essa história aí de decepção acaba tendo um final feliz, porque Salomão deve ter pago o que havia tomado emprestado e Hirão lhe devolve as cidades e Salomão as reconstruiu para os israelitas. E nesse episódio a gente percebe aspectos complicados no caráter de Salomão. Inclusive, a questão que nós já tratamos aqui no capítulo 7 do custo extravagante do palácio que o levou a fazer um empréstimo e depois o fato de dar a um amigo uma garantia de pouco valor, que na verdade nem lhe pertencia, né? Em termos humanos, se não fosse por Hirão, a gente sabe que o templo ele não teria sido construído. E era desse modo que Salomão deveria tratar um amigo que foi tão generoso com ele. Só que aí a gente percebe também nesse capítulo, além desse momento de decepção aí de Hirão, né, que a partir do versículo de número 15, Salomão ele passa a fortalecer o seu reino. Quando o Senhor aparece a Salomão ali em Gibeão, ele promete dar muitas riquezas e honras a Salomão. E Deus, ele diz, inclusive, que não haveria nenhum outro rei como ele em todos os dias de sua vida. E o Senhor, ele cumpriu essa promessa. Tornou célebre o nome de Salomão e levou suas realizações a serem admiradas por pessoas de outras nações. A gente sabe que Davi, o pai de Salomão, havia conquistado território inimigo e expandido o reino, mas não havia procurado construir uma rede de relações internacionais que tornaria Israel poderoso entre as nações. Davi, ele era um general enérgico que não temia inimigo algum, mas Salomão, em contrapartida, era um diplomata astuto e um político que não perdia oportunidades de aumentar a sua riqueza e o seu poder. E esse capítulo, ele justamente apresenta ali, a partir do versículo 15, uma lista de realizações de Salomão, tanto em nível doméstico quanto em nível internacional. E assim, nós não costumamos pensar em Salomão como um militar, mas a gente percebe que esta campanha específica, ela está registrada nas Escrituras. Você pode até, por exemplo, analisar ali segundo Crônicas 8. Hamate era uma cidade ao norte de Damasco, na fronteira setentrional mais extrema do reino de Israel.
e até mesmo pessoas dessa região compareceram à consagração do templo. A cidade situava-se numa rota comercial de grande importância, da qual Salomão poderia coletar taxas e impostos alfandegários e também se proteger de invasões. Além de Ramate, a gente percebe que Salomão fortifica Azor, Megido, Gezer, e ele transforma essas cidades, inclusive, em cidades celeiro, ou seja, lugares onde eram armazenados carros, cavalos, armas e alimentos para as tropas israelitas. Salomão sabia que, se não protegesse as regiões mais remotas do reino, ele poderia acabar se vendo em conflitos com seus vizinhos, apesar de ter tantos tratados com eles. A gente também percebe que Salomão fortifica e aumenta Milo, que é a área de terraços adjacente aos muros de Jerusalém, que reforçava e sustentava as muralhas e dava uma maior proteção à cidade. Quando a gente estuda o significado da palavra Milo, a gente encontra que o significado é encher, ou seja, tratava-se de uma fortificação cheia de terra ali, um aterro, uma obra que foi iniciada por Davi, e Salomão deu continuidade. O rei e a sua família e todo o povo da cidade, bem como as riquezas do templo e do palácio real, precisavam ser protegidos. E para realizar esse trabalho, a gente percebe que o rei recruta os estrangeiros em Israel, os descendentes dos cananeus que haviam governado sobre aquela terra no passado. Na construção do templo, Salomão havia recrutado também uma ajuda temporária de homens israelitas, mas nenhum trabalhador israelita era tratado como escravo, como nós vimos. Então, nesses projetos de construção, os israelitas eles eram designados como supervisores e oficiais. E é interessante que quando a gente chega no versículo de número 25, a gente percebe que Salomão ele adorava ao Senhor. Todos os anos, os homens israelitas adultos que se encontravam em Israel, eles deveriam comparecer a Jerusalém para celebrar a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A gente sabe, a gente já estudou inclusive nas nossas revistas de escola bíblica dominical, que essas três festas, elas significam respectivamente a morte e a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus por nossos pecados, a ressurreição de Cristo e também a vinda do Espírito Santo e ainda a futura reunião do povo de Deus em seu reino. Para o povo de Israel, a Páscoa servia para lembrar seu livramento da escravidão no Egito, enquanto a festa dos tabernáculos comemorava o cuidado de Deus durante os anos que passaram no deserto. E a festa das primícias, ou Pentecostes, celebrava a bondade de Deus ao enviar as colheitas. Salomão ele vivia em Jerusalém, mas deu o exemplo para o povo indo ao templo e oferecendo sacrifícios. Sem dúvida, os sacerdotes eram encarregados de oferecer tanto os sacrifícios quanto o incenso. Os holocaustos simbolizavam a consagração total ao Senhor. As ofertas pacíficas, como nós já estudamos, referiam-se à paz com Deus e à comunhão com Ele, né? Era o momento em que eu agradecia a Deus por aquele estado de paz. E uns com os outros. E a queima de incenso retratava as orações que eram oferecidas ao Senhor. As escrituras, elas não mostram nenhum caso de pessoas comuns levando incenso para ser oferecido no altar de ouro, uma vez que essa era uma tarefa realizada 2 vezes por dia pelos sacerdotes que representavam o povo, né? E a gente percebe também ali que no relato de 2 Crônicas 8, fica ali subtendido que Salomão fornecia os sacrifícios que deveriam ser oferecidos durante essas festas, bem como nos momentos de sábados especiais, nas festividades da Lua Nova. Com esse respeito, ele obedeceu à lei de Moisés e também seguiu o plano instituído por Davi, seu pai, para o ministério dos sacerdotes e levitas no templo, né? Então a gente percebe que Salomão ele também cuida para que os cânticos e os instrumentos de Davi fossem usados e para que o seu plano de organização fosse respeitado, né? Isso é o que a gente percebe aqui no capítulo de número 9. A gente vê esse momento aí, né, final após o capítulo 8, quando Deus ele
ele reitera a aliança dele com Salomão. A gente vê essa situação em que Salomão acaba decepcionando seu amigo Hirão, mas depois ali há a resolução desse problema. A gente vê também que Salomão fortaleceu o seu reino de uma maneira grandiosa e a gente percebe também que ele adora ao Senhor. Então, meu querido, esse é o capítulo de número 9, essas são as considerações do capítulo de número 9 e leia esse capítulo, se aprofunde, escute esses áudios e que Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial. Então, a paz do Senhor e até o nosso próximo áudio. Fica com Deus, meu irmão.